Seja bem-vindo a mais uma formação da consagração a São Miguel Arcanjo. Hoje nós vamos falar sobre as 7 espadas do coração de Maria. Era pra gente ter falado antes, mas a gente não conseguiu, né? Então a gente vai fazer hoje, tá bom? Muito bem, então a gente vai fazer 2 orações hoje. A gente vai fazer a oração do dia de ontem e a oração do dia de hoje. Eu já vou fazer as orações pra gente depois só ficar focado nas formações, ok? Então, oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Virgem Maria, intercedei a vosso Filho, Jesus, que nos concedei essa quaresma uma graça especial, a conversão de nosso coração. Amém. E a oração do dia de hoje. São Miguel, intercedei por nós. Eu os peço nessa quaresma dedicada a vós. Desejo receber de Deus tudo que for necessário para a minha salvação e que for oportuno para alcançar a santidade. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos agora para a nossa formação. As 7 espadas no coração de Maria são a falta de amor a Jesus, desleixo com a Eucaristia, falta de amor dos sacerdotes, o abandono do mistério sacerdotal, a falta de adoração eucarística, o abandono do sacrário e a falta de amor. Essas são as 7 espadas que ferem o coração de Maria. Vamos começar uma a uma. Falta de amor a Jesus. São Francisco de Assis sabe que Jesus não é bonzinho, né? Jesus é o amor. Por isso ele chora com o coração dilacerado, com as mãos chagadas, com o coração transpassado. Ele chora e diz: o amor não é amado. Não há fora de Cristo. Não há amor fora de Cristo. Ele é a encarnação do próprio amor de Deus. Portanto, o lamento de Francisco de Assis nos serve como alerta para reavaliarmos, inclusive, nossas relações, colocando Deus no centro de cada uma delas. Amor é uma palavra tão utilizada em nossos tempos, em nossos relacionamentos, em nosso vocabulário, no nosso dia a dia. Tornou-se tão comum ouvir e falar sobre amor que às vezes não vamos a fundo no significado da palavra. É importante entender que mais que um significado, mais do que uma palavra, o amor é o próprio Deus. O amor é o próprio Deus. Sejamos sinceros, não se ama mais a Jesus sobre todas as coisas. Muitas vezes amamos o conforto, amamos o dinheiro, nós amamos aquilo que era certo ou bom. Amamos aquilo que era certo. O bom virou mal, o mal virou bom, mas não para Deus. Ainda é necessário amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas. Para reparar essa ferida, devemos primeiro voltar a amar a Deus sobre todas as coisas, colocar Ele no centro e cultivar um relacionamento com Deus de todo o coração e a partir daí começar também a propagar o seu amor, primeiro rezando para que as pessoas consigam receber o amor de Deus e depois com nossas atitudes, palavras e exemplos. Outra coisa é o desleixo, né? A próxima dor é o desleixo com a Eucaristia, a próxima espada. O sacrifício mais grave de todos o sacrilégio mais grave de todos é contra a Eucaristia. Quando se comunga em pecado mortal, quando se joga a Eucaristia no chão, tudo isso é muito grave, mas o desleixo e a desatenção também são desrespeitos graves contra a Eucaristia. Você comungar sem prestar atenção em quem você está comungando. Comungar sem ter noção de que aquilo que você comunga é Cristo, é Deus. Comungar sem estar prestando atenção, comungar distraído. Podemos pensar, eu comungo bem, eu não estou em pecado. Mas não se faz uma boa preparação para comungar. Se comungou distraído, se deixou o momento da comunhão passar despercebido, quando comungamos com pecados de ira, mágoa ou ressentimento de alguém. Ainda que não sejam pecados mortais, a falta de preparação contra a Eucaristia nos faz ofender a Cristo. Então, é importante que a gente possa comungar com atenção, né?
comungar, sabendo com quem estamos comungando, prestando atenção. Para reparar essa ferida, devemos fazer boas comunhões, estando em estado de graça, sempre em estado de graça, fazendo uma boa preparação, uma boa ação de graças. Depois que você comunga, faça uma ação de graça. Agradeça a Deus por quem você está comungando. Faça uma adoração a Ele. Preste atenção na sua presença. E, se possível, uma reparação eucarística. A próxima espada é a falta de amor dos sacerdotes. Infelizmente, não temos apenas sacerdotes santos. Infelizmente, temos sacerdotes que não entram na vocação por amor a Deus, mas por causa do poder e do status. Nossa Senhora diz em La Salette, na França, os sacerdotes, ministros do meu filho, os sacerdotes por sua má vida, por suas irreverências e sua impiedade em celebrar os santos mistérios, por amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, os sacerdotes tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os padres pedem vingança e esta está suspensa sobre suas cabeças. Desgraçados dos padres e das pessoas consagradas a Deus, as quais, por suas infidelidades e sua má vida, crucificam novamente o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e chamam a vingança, e ela está sob suas portas, pois não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Pai eterno em favor do mundo. Hoje nós temos um mal na igreja que é a TL, a Teologia da Libertação, tá? Que é uma teologia que leva o socialismo para dentro da igreja, né? Leva o comunismo para dentro da igreja, onde se tira Deus do centro e se coloca o povo, se coloca as pessoas, se coloca o pobre. Tudo é o pobre. Tira a espiritualidade. Não, o importante é você fazer as coisas aqui. É importante você fazer o bem aqui. Claro que é importante fazer o bem aqui. Mas a finalidade fica aqui, no mundo terreno, e não na vida eterna. Não se preocupa em salvar a alma da pessoa, se preocupa em salvar o corpo da pessoa. Não se preocupa em converter as pessoas. Se aceita perder a fé para que consiga doar doar comida, doar alimentos. Se permite desrespeitar o sagrado para ter uma comunhão com todos. Isso é um problema na igreja, né? A falta de amor dos sacerdotes. A falta de amor dos sacerdotes. Infelizmente, a TL retirou da igreja a espiritualidade, substituindo por luta de classes e por materialismo ateu. Para repararmos essa ferida, não há outra coisa a fazer a não ser rezar, dar testemunho e pregar se necessário, não defendendo, mas também, como lembra o padre Paulo Ricardo, não lutando de frente. Devemos ser espertos como a serpente, devemos ir diretamente aos influenciados, ou seja, o povo de Deus, e dar-lhes diretamente a formação necessária. Não vamos lutar contra os TL, contra os padres que não amam mais a Jesus, contra os padres que só querem poder. Não vamos lutar contra eles. Vamos ajudar o povo que está sendo conduzidos por ele. Outra coisa é o abandono do ministério sacerdotal. Apesar de ser válido pela igreja e permitido o padre deixar seu ministério sacerdotal, mas ainda assim é uma grande perda vocacional. Muitos sacerdotes deixam seu ministério por se apaixonar por uma mulher, por uma crise vocacional, ou por depressão, ou outros motivos, né? A igreja perde assim o sacerdote no sentido de ordenação natural, de operacionalizar os sacramentos, de ministrar os sacramentos. Já na questão própria da consagração, será sacerdote para sempre, sendo que em um caso de risco pode exercer os sacramentos, né? Mas é uma dor.
né? Nossa Senhora sente essa dor, pois os sacerdotes são os filhos prediletos de Nossa Senhora. Por causa do seu chamado divino, o sacerdote é considerado um chamado direto de Deus. Abandoná-lo pode ser interpretado como uma desobediência a esse chamado e, consequentemente, uma afronta à vontade divina, mas também como uma desistência de uma das vocações mais sublimes e santas que a Igreja testemunha na Terra. Em suma, o abandono do sacerdócio é um evento doloroso para a Igreja. E segundo a fé dos católicos, também para Nossa Senhora. No entanto, a Igreja, movida pelo amor, busca acolher e acompanhar aqueles que se afastam do ministério, na esperança de que possam encontrar um novo caminho de fé e serviço. Para reparar essa dor, devemos rezar pelos sacerdotes, para que sejam santos, perseverem na vocação e surjam novas vocações. A próxima espada é a falta de adoração eucarística. Para Maria, nada é mais importante do que seu filho Jesus. Há duas fontes de dor a ela que se relacionam diretamente à Eucaristia: a falta de adoração, né? E o abandono do sacrário. Essas se diferenciam apenas no modo como são realizadas. Hoje, por mais que ainda tenhamos, não é tão frequente a promoção dos, ainda mais que tenhamos adoração, não é tão frequente a promoção da adoração à Sagrada Eucaristia. É disto que se trata essa dor. Hoje não nos reunimos para adorar Jesus no ostensório, mesmo que se tenha adoração diária na paróquia. Mas ainda há lugares, paróquias, movimentos e pastorais que nem sequer param para promover um momento de adoração eucarística. Quantos grupos de oração da própria RCC não passam por ao menos 30 minutos de adoração? Não se fazem mais vigílias nos grupos como se fazia. Quantas vezes se ouviu dizer: teremos adoração da pastoral da criança? Não se tem mais adoração. Para reparar essa dor, a reparação é que se ore por adorações nas paróquias, entre os grupos entre pastorais, e que se promova adorações entre grupos, que se peça ao coordenador, ao padre, e que se convide para que tenhamos ao menos 30 minutos por dia de adoração, ou ao menos quantas vezes pudermos dentro do mês, se possível todo dia, ou toda semana, ou no mínimo uma vez ao mês, a adoração. Outra coisa, outra dor, é o abandono do sacrário. A segunda forma é abandonar o sacrário. Essa se diferencia da anterior por se tratar de uma adoração pessoal. A outra é para todos. Essa é pessoal. Essa se diferencia nisso. A visita é ótimo estarmos com os irmãos, louvando, vivenciando a graça com Deus, a graça com o Espírito Santo, em comunidade, fazendo adoração em comunidade. Mas precisamos ter um tempo para nós, um tempo entre nós e Deus. Um tempo de adoração sozinhos. Então, para reparar essa chaga, essa ferida com a espada de Nossa Senhora, devemos apenas visitar o sacrário mais vezes. Uma vez por dia, uma vez por semana, quantas vezes você puder. Passar com Jesus 5, 10, 15, 20 ou 30 minutos. Não precisa fazer muitas coisas. Apenas visitar Jesus. Estou indo ao mercado, passei em frente a uma igreja, entre um pouquinho, fique 5 minutos com Jesus. É basicamente isso. É um convite para a nossa vida com Jesus. A próxima ferida ao coração de Nossa Senhora, a próxima espada, é a falta de amor. Esse mal surgiu com o pecado de Adão e Eva, mas foi melhor explorado quando Caim matou Abel. Hoje as pessoas não se veem como irmãos. O amor para um com o outro diminuiu cada vez mais. Irmãos, não devemos ser ingênuos. O demônio quer que a nossa divisão.
E para isso implanta ideologias, implanta também o vitimismo dentro dessa ideologia. Porque assim, se nós queremos corrigir aquela ideologia, nos chamamos de o vitimismo entra em ação e nos chamam de perseguidores. E assim justificam a sua perseguição contra nós, que queremos o bem dessas pessoas. Tudo em nome do vitimismo. Né? Eles querem que nos divisamos. Ele implanta essas coisas no mundo para nossa divisão, para que não nos tornamos unidos, não nos tornamos irmãos. Para reparar essa dor, né, para reparar esse problema, devemos agir com sabedoria. Não é sair por aí atacando ninguém, mas acolhendo as pessoas por primeiro. A misericórdia é o amor que se abaixa para o pecador, do jeito que ele está, e não se contenta com o seu estado, mas quer que essa pessoa melhore. Se abaixa para a miséria dela, buscando transformar em misericórdia, essa miséria em amor. Não é aceitar o pecado da pessoa, mas sim mostrar à pessoa que ela tem outra opção. É a partir do amor e da acolhida que nós vamos ajudar a pessoa, se ela assim desejar. Nunca é uma imposição à pessoa. Não é pela gritaria. Esse é o modo como iremos realmente honrar Maria. Vamos mudar as pessoas com a autorização delas. Ok? Muito bem, vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Fique com Deus. Muito bem, nós nos vemos na próxima formação. Que Deus te abençoe.